O meu jogo, os meus valores. Vencer, perder, respeitar. A luta é comigo. Quero ser melhor do que ontem. Quero ser mais forte. Quero ir mais além. Em campo queremos vencer. Quando caímos, o adversário está lá para ajudar. Os meus valores são a paixão pelo desporto, a determinação e a amizade. Esta é a nossa bandeira. Bandeira da Ética, uma certificação para as boas práticas e valores no desporto. A Bandeira da Ética é uma iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto. Muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para falar sobre a Bandeira da Ética, uma distinção dirigida a todas as entidades que pretendem ver reconhecido e certificado o seu trabalho na promoção dos valores éticos através do desporto. Esta iniciativa abrange clubes, escolas, federações, associações, universidades, municípios, associações jovens, entre outras. Antes do início deste webinar, informamos que o mesmo será gravado para futura consulta. Devido ao elevado número de inscrições, não será possível colocar em tempo real as vossas questões, pelo que nos comprometemos a responder a todas as dúvidas através do e-mail bandeira@pnet.pt. Agradecemos que na sua mensagem se identifique e mencione a entidade que representa. E para nos dar as boas-vindas e enquadrar esta iniciativa, convido o coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, José Lima. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a todos, responsáveis pela certificação da Bandeira da Ética nos vossos clubes, escolas, municípios e outras entidades também desportivas ou até do ensino superior. Sejam todos bem-vindos a este webinar. Quero também agradecer já de início o vosso interesse para a promoção da ética no desporto, o vosso interesse pela esta certificação, um sistema inovador criado pelo Plano Nacional de Ética no Desporto para a certificação de boas práticas dos valores da ética no desporto. Também queria agradecer a todas as entidades que colaboram connosco na promoção desta bandeira, federações esportivas, direções regionais do IPDJ, o Governo dos Açores, da Madeira, entidades esportivas, de um modo particular também a Federação Portuguesa de Futebol, que nos ajuda no seu processo de certificação, tem a Bandeira da Ética também como requisito, e portanto o nosso também obrigado. Agradecer também à equipa que está aqui connosco e que possibilita este webinar, ao André, que vai estar connosco ao longo desta hora, a Cláudia, a Filipa e ao Federico, muito obrigado. Dizer-vos que o Plano Nacional de Ética do Desporto tem dois recursos-chave ou mais conhecidos, que é o cartão branco e esta Bandeira da Ética, que ao longo dos 6 anos que tem de vigência já tem mais de 2.500 certificações. É, digamos assim, já uma bandeira, uma marca, digamos, já sedimentada e afirmada, digamos assim, no mundo desportivo em Portugal. E, portanto, no sentido também agradecer a vossa participação de promover e divulgar este sistema de certificação. Dizer-vos que este webinar tem por missão partilhar convosco aquilo que é uma candidatura à Bandeira da Ética, mas também algumas alterações que houve com a publicação do novo Regulamento da Bandeira da Ética, que aconteceu antes, digamos, das férias, e que agora, a partir do dia de hoje, até 31 de dezembro, em que o período de submissão das candidaturas está aberto,
entre em vigor, portanto, e as novas candidaturas terão de ser submetidas já dentro deste novo regulamento. Dizer-vos também que, para reforçar estas candidaturas e este sistema de certificação, temos uma cerimónia também de boas práticas, de valorização das boas práticas, em que nós reconhecemos essas boas práticas e premiamos essas boas práticas. E, portanto, incentivo aqui as entidades, os responsáveis pela certificação, que submetam candidaturas. Grande parte se submetem iniciativas, mas gostaríamos também que pudessem também submeter departamentos, projetos e as próprias entidades, não tenham receio, e para que realmente possam depois concorrer a esta cerimónia de boas práticas da ética no desporto, a nível da bandeira da ética. Dizer-vos também que esta bandeira e este sistema de certificação não é panaceia, digamos, de todos os problemas que tem o desporto, mas sem dúvida que é um instrumento muito valioso para abordar estas questões dos valores, da ética nas entidades, nas diversas entidades. Nós temos estudos e que revelam um bocadinho esta eficácia deste instrumento para a promoção da ética nas entidades. É um instrumento que promove a ética, que leva as entidades a refletir e a dinamizar ações da ética e dos valores no desporto e também para a cidadania, e, portanto, é um instrumento bastante válido também e eficaz. Dizer-vos que eu acho que isto é aceito por todos nós, quer dizer, que a missão de um clube, de um município, de uma escola, é realmente estar ao serviço da comunidade, das crianças, dos atletas, dos alunos, e que, digamos, esse serviço serve também não somente para transmitir conhecimentos ou técnicas ou táticas no desporto, mas também valores de formação do caráter, da personalidade das crianças e dos jovens, e portanto, há aqui também uma missão de formação que esta bandeira também assume e que as entidades devem realmente acarinhar e desenvolver, porque vai ao encontro da missão, como digo, dessas entidades em formar também os jovens e as crianças. Dizer-vos também que nós queremos, através desta certificação, que a ética seja abordada, refletida nas diversas entidades, para que realmente possamos ter um desporto mais pela positiva, possamos combater, de certa forma, as dificuldades que o desporto também tem e também, desta forma, reforçar a dimensão da cidadania, reforçar a dimensão dos valores e da formação do caráter dos nossos atletas e estudantes, tal como eu acabei de referir. E dizer-vos que, fundamentalmente, a ética tem por missão ajudar as pessoas a decidir de forma correta, a ser felizes, portanto, a sermos felizes nas nossas decisões e que, de certa forma, nós, ao promovermos a ética, estamos a promover o bem e, de certa forma, nós também sabemos isso, ao promovermos o bem, nós sabemos que fazemos também bem a nós próprios e aos outros. E, portanto, muito obrigado por estarem aqui e boa sessão. Muito obrigada. Convido agora André Carvalho, técnico do Plano Nacional de Ética no Desporto, para nos elucidar sobre o processo de submissão de candidaturas e o novo regulamento da bandeira da ética. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer mais uma vez esta adesão massiva, bem como também o vosso interesse, e que naturalmente nos deixa muito satisfeitos. Eu irei partilhar, ou já estou a partilhar neste momento, e numa primeira fase, talvez mais positiva, se assim puder chamar, esta apresentação que preparei, com aqueles que serão os pontos e os temas principais deste webinar. E depois, numa segunda parte, irei aceder à plataforma da Bandeira da Ética e, concretamente, a alguns formulários para, numa perspectiva mais prática, abordarmos aqui as principais alterações que tiveram lugar. De qualquer forma, antes de iniciar
dar apenas nota que, portanto, tanto esta apresentação como o próprio webinar teve de ser construído no sentido de cobrir aqui as necessidades de todas as pessoas e de todas as entidades que se inscreveram e que demonstraram interesse em estar presente. E, portanto, existirão pessoas e entidades para quem este processo é algo completamente novo, que nunca tiveram nenhum contacto com a bandeira da ética, e existirão outras pessoas e outras entidades que já conhecem o processo, que já submeteram candidaturas ou que inclusivamente já foram certificados. Mas, portanto, provavelmente estes últimos, haverá aqui algumas questões que serão abordadas que já ouviram, que já conhecem, mas que ainda assim diria que são sempre importantes de recordar. E, portanto, eu irei, ao longo desta apresentação, tentar dar especial nota às alterações mais estruturantes, que de certa forma resultaram da revisão do processo de certificação em si, dos documentos orientadores e, consequentemente, de alguns pontos do formulário de candidatura. Começarei pelo início, pela base, por aquilo que são os pressupostos, ou que foram os pressupostos que estão na base da construção e da constituição deste processo de certificação, portanto, e que assentou na vontade e na necessidade de construir um programa de certificação nacional nesta área da ética desportiva e de educação para valores no desporto, tentando encontrar aqui uma concepção compatível e que fosse aplicável a todas as modalidades desportivas, o que foi por si só um desafio, como imaginarão, assente numa metodologia que, de certa forma, promova aqui processos justos, transparentes e, acima de tudo, de autogestão, que é também uma das características deste processo. Por outro lado, havia ainda esta intenção de gerar reconhecimento para as iniciativas, para as práticas, para as entidades que apostam nesta temática da ética e valores do desporto. Relativamente aos objetivos, que estão naturalmente intimamente ligados àqueles que foram os pressupostos da bandeira da ética, a bandeira tem como principais objetivos, lá está, a criação desta metodologia para certificação dos valores éticos no desporto, onde teve que ser trabalhada e que, portanto, faz parte de um conjunto de critérios e um conjunto de requisitos que, de certa forma, constituem essa tal metodologia de certificação. Metodologia essa que, uma vez mais, além de servir ou ter que servir todas as modalidades desportivas, também deve ser flexível e útil para todo o tipo de agentes, porque, como o José Lima já referiu, temos candidaturas que podem vir de escolas, de clubes e associações desportivas, de municípios, de várias tipologias de entidade, e, portanto, o processo tem que estar preparado para dar resposta a todas estas tipologias. Depois, há também uma segunda dimensão, se assim quiserem, que tem mais relacionada com a questão da identificação e da promoção de boas práticas no âmbito da ética desportiva, e também a questão de dar visibilidade a este tipo de práticas e de iniciativas, e, mais do que dar visibilidade, reconhecer essas próprias iniciativas e práticas, e bem como a ação dos agentes que as promovem. Portanto, este processo de reconhecimento é o core, o centro desta certificação, quer seja através da atribuição da certificação, quer seja depois numa fase seguinte, por exemplo, através da premiação ou da atribuição dos prémios de boas práticas da bandeira da ética. Relativamente aos destinatários, dizer-vos que a bandeira da ética é dirigida, de forma geral, a todas as entidades que pretendam ver reconhecido e certificado o seu trabalho, no âmbito da promoção dos valores éticos no desporto. No entanto, chamo a vossa atenção para aqui uma pequena alteração que foi introduzida neste novo regulamento, portanto, no regulamento anterior, as sociedades desportivas que tivessem equipas a competir na primeira e segunda liga do futebol profissional não eram elegíveis para a atribuição da certificação. Neste momento, este critério, este requisito foi alargado e diz-nos que as sociedades desportivas em geral e as sociedades desportivas universais por cotas não são elegíveis para efeitos de atribuição da bandeira da ética. Aqui importa dar nota que
aquilo que aqui o que este ponto significa é que as sociedades desportivas não podem ser os proponentes da candidatura. No entanto, e aqui já antecipando, se calhar, algumas questões que podem surgir, nomeadamente no âmbito do processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol, as sociedades desportivas naturalmente não ficarão de fora, mas aquilo que tem que ser feito é a submissão da candidatura, ou proponente da candidatura ser o clube que está associado à sociedade desportiva e, dessa forma, poderá ser, por exemplo, de um projeto a implementar na sociedade desportiva. O proponente é que tem que ser o clube, porque não é elegível a atribuição para as sociedades desportivas. Portanto, isto é talvez a primeira alteração que eu aqui salientava relativamente ao novo regulamento. Novo regulamento esse que está disponível na plataforma, no website da Bandeira da Ética, no separador de documentos orientadores, tal como o guia orientador da Bandeira da Ética. Obviamente que são dois documentos estruturantes, que foram ambos alterados, e eu aqui sugeria, inclusive, portanto, o próprio regulamento da Bandeira da Ética está publicado em Diário da República, e obviamente deve ser lido, mas se calhar o guia orientador acaba por ser um documento mais dinâmico, mais prático, que de certa forma foi construído na perspectiva de apoiar os proponentes a elaborar uma candidatura, a melhor compreenderem os requisitos e os critérios, bem como as ponderações de cada uma das dimensões dos formulários, e, portanto, diria que é de leitura obrigatória. Foram ambos alvo de alterações e, portanto, as duas versões que já estão online disponíveis para download são já as duas versões atualizadas e que deverão orientar, digamos assim, a submissão de candidaturas cujo período se iniciou hoje. O processo de certificação da Bandeira da Ética assenta essencialmente, nomeadamente em termos da submissão de candidaturas, numa plataforma digital que tem um conjunto de funcionalidades, tem este aspecto que vocês veem nos vossos ecrãs. Este aspecto é, digamos, a área privada depois de ser feito o login, onde tem um conjunto de funcionalidades, como a edição do próprio perfil, onde é possível fazer download de comprovativos de registro ou de submissão de candidaturas, aqui no canto superior direito. É possível submeter candidaturas através deste botão, consultar boas práticas, numa perspectiva de que existe também um repositório de boas práticas que está acoplado a esta plataforma, que tem como objetivo partilhar, digamos assim, aquilo que de melhor se faz neste âmbito e, de certa forma, inspirar uns aos outros para que se consigam cada vez mais implementar este tipo de práticas de excelência, digamos assim. É possível também consultar o guia orientador, é também, vão perceber daqui a pouco, quando eu depois entrar diretamente na plataforma, talvez seja mais fácil de vos mostrar. Temos a lista de candidaturas criadas e submetidas pela entidade, podem já estar submetidas, podem já ter sido certificadas, podem estar ainda por edição, mas depois já demonstrarei isso de forma mais clara. E é também aí que se podem e devem fazer o download dos logotipos referentes às certificações obtidas. Okay? Pronto, basicamente este é o aspecto e as principais funcionalidades da plataforma digital. Relativamente a esta questão, que deduzo que muitos de vós se questionem, que é, portanto, eu tendo submeter uma candidatura à Bandeira da Ética, que aspectos é que eu devo ter em consideração? E, portanto, nós aqui vamos tentar dar-vos já algumas pistas, de forma a facilitar o vosso trabalho, depois quando entrarem de forma mais prática no processo. Primeiro passo, há alguns procedimentos prévios e este é um deles, que tem a ver com o registro. Portanto, só é possível submeter uma candidatura à Bandeira da Ética a partir do momento em que estamos registados na plataforma da Bandeira da Ética. E este registro tem aqui algumas particularidades que me parece relevante dar nota. Portanto, acedendo à plataforma da Bandeira da Ética, ao site da Bandeira da Ética, temos dois botões, candidatar e registar. Devemos
num primeiro passo, clicar no botão Registar e quando clicamos nesse botão, irá abrir uma nova janela com este aspecto, solicitando um conjunto de dados. E aqui é que eu gostaria de chamar a vossa atenção que aquilo que estão a registar neste ponto 2 não é a entidade, mas sim o utilizador. Portanto, pede o nome, pede o NIF e, portanto, o NIF que deve ser colocado é o NIF do utilizador, não da entidade. Okay? Isto é um erro recorrente. E depois é definida uma palavra-passe pelo utilizador e está feito o registro. É um registro simples e rápido. Numa terceira fase, portanto, após criarem aqui as vossas credenciais, digamos assim, irão aceder, fazer login na plataforma da Bandeira da Ética. E aí sim vai-vos ser automaticamente solicitado que associem o utilizador a uma entidade. E aqui, neste passo 3, sim, é que devem pôr o nome da entidade, o número o NPC, e portanto, e desta forma ficará concluído o registro, onde o utilizador ficará associado a determinada entidade e onde é possível existir mais do que um utilizador para a mesma entidade. Okay? Mais algumas questões prévias à submissão de candidaturas. Cronograma do processo de certificação, que teve uma ligeira alteração, nada de significativo. Basicamente, o período anual para a submissão de candidaturas decorre entre 1 de outubro e 31 de dezembro, portanto, iniciou-se hoje o período de submissão de candidaturas. A avaliação das candidaturas e a solicitação de informação acrescida sempre que se enquadre, sempre que se justifique, decorre entre 1 de janeiro e 15 de março, e depois a comunicação dos resultados, esta sim é a alteração, é realizada em abril, quando antes se situava mais para os meses de maio e junho, agora a nossa intenção é de comunicar os resultados mais cedo, preferencialmente no dia 1 de abril. Dar-vos nota aqui apenas desta questão, porque também acaba por ser relevante, que é este sempre que se enquadra ou sempre que se justifique. O processo de candidatura da Bandeira da Ética é um processo pedagógico, digamos assim, onde as candidaturas são alvo de uma primeira revisão e poderá haver a possibilidade de o avaliador entender que necessita de informação acrescida, ou que necessita que sejam carregadas mais evidências, ou que necessita que seja esclarecido um qualquer ponto que conste da candidatura e, portanto, pode, digamos, devolver a candidatura ao proponente, solicitando essa tal informação acrescida. Isto é feito automaticamente pela plataforma, portanto, o proponente recebe uma notificação que diz basicamente que o avaliador fez uma primeira revisão e que deixou um conjunto de anotações e que precisa de informação acrescida. O proponente dispõe de 15 dias seguidos para fazer essas alterações, para colocar essa informação acrescida e voltar a submeter a candidatura. Este também é um ponto importante. A candidatura tem que voltar a ser submetida. Pronto. Este é um dos casos onde é possível que a candidatura volte atrás, digamos assim. Um outro caso tem a ver com o pedido de alteração de objeto. Imaginemos que o avaliador portanto, olha para a candidatura e ela está mal enquadrada do ponto de vista do objeto de certificação. O que é que isto significa? Basicamente, a entidade escolheu-se como objeto de certificação departamento, mas depois a informação que consta da candidatura é apenas de uma iniciativa concreta e pontual, ou seja, há uma discrepância entre aquilo que é o objeto escolhido e a informação prestada. E nestes casos também o avaliador pode devolver ao proponente pedindo-lhe que altere o objeto de certificação de acordo com aquilo que é a sua escolha. E, portanto, dar-vos aqui também essa nota dessas possibilidades para que também estejam conscientes delas. Esta questão dos objetos de certificação, então o que é isto? Vamos entrar um bocadinho por aqui. Tem um bocadinho a ver com estas questões. O que é que pode ser submetido para a certificação? O que é que eu pretendo certificar? E a pergunta 0 remete-nos exatamente para isso. Portanto, os proponentes podem requerer a certificação de iniciativas, de projetos, de departamentos ou da própria entidade no seu conjunto de atividades.
Sendo que a informação prestada em cada candidatura tem que estar de acordo com aquilo que é o objeto escolhido. Portanto, se eu escolho certificar uma iniciativa, tenho que prestar informação sobre essa iniciativa. Se eu escolho certificar a entidade, tenho que demonstrar toda a entidade, o trabalho que toda a entidade faz e não falar apenas de um projeto específico da entidade. E, portanto, esta é a pergunta zero e é a pergunta que vai aparecer em todos os formulários. Cada vez que clicarem no botão submeter candidatura, vai-vos aparecer esta questão que diz o que é que pretende certificar e que nos diz mais que deve selecionar a opção de acordo com aquilo que pretende candidatar à certificação da bandeira da ética, que pode ser uma iniciativa, um projeto, um departamento ou uma entidade. Okay? Tem também aqui, como vocês podem ver, e eu reforço novamente esta ideia, antes de avançarem têm que fazer um visto e confirmar que leram o guia orientador, e eu sugiro que antes de fazer o visto que efetivamente o leiam, e se clicarem em cima deste botão há uma hiperligação direta para o próprio guia orientador da bandeira da ética. Agora, entrando um bocadinho naquilo que é cada uma das iniciativas e dando já aqui nota de algumas alterações que foram introduzidas. Relativamente ao objeto de certificação iniciativa, o que é que nós consideramos como definição tipo de iniciativa? Remete para um acontecimento específico e pontual que teve lugar e ou virá a ter lugar num futuro próximo. E pode tratar-se ainda de um recurso pedagógico, orientador, sensibilizador, que foi criado pela entidade. E aqui, no formulário de iniciativa e no objeto de certificação das iniciativas, foi onde houve alterações mais substanciais. E, portanto, se calhar iria aprofundar aqui um pouco mais este ponto. Até porque as iniciativas acabam também por ser a esmagadora maioria do objeto certificado, do objeto de certificação escolhido pelas entidades. E, portanto, se até então as candidaturas para o objeto de certificação e iniciativa apenas requeriam que fosse submetida uma iniciativa que podia já ter sido realizada ou que viria a ser realizada num futuro próximo, neste momento, aquilo que é obrigatório o proponente apresentar na candidatura são os dois. Ou seja, numa primeira parte da candidatura, o proponente tem que apresentar evidências da realização efetiva de uma iniciativa já implementada, já realizada e que pode ter sido realizada no ano civil correspondente à data de submissão. Vamos pensar neste período que está a decorrer agora. Portanto, nas candidaturas submetidas entre agora outubro e dezembro de 2025, devem apresentar evidências de uma iniciativa que foi realizada entre 1 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025. Mas, numa segunda parte, terão ainda que apresentar a proposta de uma iniciativa a implementar no ano civil seguinte. Portanto, neste caso, se submeterem agora uma candidatura, também terão que apresentar a proposta de uma iniciativa a ser implementada entre 1 de janeiro de 2026 e dezembro de 2026. Basicamente, e aqui a ideia foi um pouco nós podermos, lá está, também nesta busca por um processo mais justo, mais transparente, ser possível termos uma verificação daquilo que são as propostas de candidatura ou de iniciativas que se irão realizar no futuro e que depois acabamos por ter alguma dificuldade na verificação da sua efetiva realização. Esta iniciativa que este ano apresentam como proposta a realizar poderá ser aquela que no próximo ano apresentarão como realizada e, portanto, isto entrará depois num ciclo lógico e mais facilitador. Terão algumas questões as entidades que estão a entrar pela primeira vez neste processo e que não realizaram ainda nenhuma iniciativa este ano, aquelas que já realizaram têm essa parte já feita, só têm que trabalhar na proposta da iniciativa futura. Aquelas que ainda não realizaram têm
e por isso também é que o período de submissão é alargado, têm ainda o mês de outubro, de novembro, parte de dezembro, para realizar essa iniciativa e para depois carregar essas evidências, sendo que o PNED está naturalmente, e as próprias direções regionais, disponíveis para vos apoiar na realização dessas iniciativas, mas que não é, digamos, problemático. Dando-vos aqui alguns exemplos que também me parece importante de iniciativas elegíveis, digamos assim, o que é que é isto de iniciativas na prática? Portanto, na prática, um evento desportivo associado ao fair play e à ética desportiva, uma ação de formação ou de sensibilização sobre valores e ética no desporto, ou sobre temas correlacionados, sobre violência no desporto, sobre bullying, sobre match fixing, sobre o papel dos pais no desporto, por aí fora. A produção de documentos orientadores de conduta desportiva e humana, os códigos de conduta, o desenvolvimento de material de comunicação, de tarjas, de lonas, de cartazes que visem a promoção do espírito desportivo, a criação de prémios que visem reconhecer a conduta ético-desportiva, a realização de campanhas, de medidas de promoção de valores e de ética desportiva que decorram num curto espaço de tempo, ou mesmo o desenvolvimento de recursos pedagógicos, como flyers, sensibilizadores sobre o tema da ética desportiva. Existindo também a possibilidade de eventos, campanhas solidárias também serem aqui enquadráveis e elegíveis para efeitos de certificação. Portanto, isto só numa perspectiva também de vos dar aqui algumas ideias, sendo que gostava de reforçar que estes são alguns exemplos, algumas sugestões, mas que este processo valoriza muito a questão da inovação e da originalidade e que, portanto, nós desafiamos constantemente as entidades a criarem as suas próprias formas e tem havido candidaturas interessantes de iniciativas sui generis que, de certa forma, vêm aqui acrescentar e vêm trazer, lá está, esse cunho de inovação e de originalidade. Portanto, ainda há muito tipo de iniciativas por descobrir e por implementar no âmbito da promoção da ética e dos valores no desporto. Relativamente ao objeto de certificação projeto, de certa forma, os projetos apresentam-se como uma evolução face às iniciativas e, de certa medida, consubstanciam-se com base em determinada estrutura, dentro de um determinado enquadramento, com objetivos e, lá está, com um conjunto de iniciativas e ações planeadas e que são compreendidas dentro de um determinado espaço temporal. Esta, digamos, é aquela que é a definição e o entendimento daquilo que nós consideramos um projeto. O formulário de candidatura continua exatamente o mesmo. Houve uma pequena alteração, mas que tem mais a ver com os critérios e com os requisitos e que está vertida no guia orientador, mas que não mexeu propriamente com o formulário de candidatura e que tem a ver simplesmente com o facto de, à data da submissão da candidatura, quando o objeto de certificação é um projeto, quando eu pretendo certificar um projeto, o projeto deve encontrar-se, no mínimo, já com a fase de planeamento completa. E, portanto, não sendo elegíveis para certificação projetos que já se encontrem terminados ou finalizados. Portanto, esta é uma mudança que foi implementada, uma vez que anteriormente era possível submeter projetos que já tinham terminado há menos de 6 meses e era também possível submeter projetos que ainda estavam só numa fase de planeamento, numa fase teórica, digamos assim. Aqui a fase do planeamento já tem que estar completa. Okay. Pronto, basicamente, estas questões são relacionadas com o projeto. Naturalmente que o projeto tem que estar sempre ligado à promoção da ética e dos valores no desporto, de uma forma geral, ou também pode ser um projeto específico sobre determinada problemática. É possível também. Relativamente ao objeto de certificação seguinte, departamento de secção, requer, uma vez mais, que determinado departamento, quer seja um departamento de futebol de formação, quer seja uma secção de judo, quer seja uma divisão de desporto de uma autarquia, promova um conjunto de iniciativas, de projetos, que tenham um conjunto de instrumentos, de recursos, alicerçados, por sua vez, num conjunto de documentos estratégicos e que promovam a ética e os valores no desporto. Portanto, aqui, como podem perceber,
existe um certo nivelamento entre as iniciativas, que vai sendo mais complexo, onde começa com as iniciativas, com os projetos, com o departamento a seguir e depois a entidade o mais exigente. Portanto, aqui a questão em termos de alterações, não há alterações, uma vez mais, substanciais. Há uma pequena alteração no formulário, mas é uma coisa muito simples, portanto, basicamente foi juntar duas partes, unificar duas partes que estavam separadas do formulário numa só. Basicamente foi isto, porque entendeu-se que as perguntas acabavam por ser redundantes e portanto, entendeu-se ser mais profícuo e fazer mais sentido juntar essas duas. Mas eu já demonstrarei isso quando aceder aqui à plataforma da Bandeira da Ética e posso demonstrar-vos isso na prática. Relativamente à certificação da entidade, como disse, é o nível mais exigente da certificação da Bandeira da Ética. Tem a lógica, é um pouco a lógica daquilo que é requerido para o departamento, é requerido também para a entidade, só que acresce que a informação que consta na candidatura tem que se reportar ao trabalho da entidade no seu todo, não é? Ou seja, de forma transversal, em todas as suas estruturas, em todos os seus departamentos, em todas as suas modalidades, em todos os seus grupos disciplinares, estivemos a falar de uma escola, envolvendo órgãos sociais, de vários responsáveis, funcionários, atletas, alunos, ou seja, tem que ficar demonstrado na candidatura que o trabalho é efetivamente transversal e que não é específico de um determinado departamento, ou que não é um projeto, ou que não é uma iniciativa pontual. E, naturalmente, aqui os critérios e os requisitos são mais exigentes, naturalmente. Acrescentar que, relativamente, e estamos a falar da bandeira da ética, isto é também uma dúvida, antecipando já uma dúvida que surge muitas vezes, dizer-vos que a certificação de uma iniciativa não dá lugar à atribuição de uma bandeira física, é apenas disponibilizado um selo digital, portanto, um logotipo, com a certificação daquela iniciativa em concreto. O projeto, por defeito, também não dá lugar à bandeira física. No entanto, no caso do projeto, está previsto no regulamento que pode entender a coordenação do PNED atribuir uma bandeira física a um projeto que, pela sua robustez e intemporalidade, justifique tal atribuição. O departamento, a certificação de um departamento e a certificação de uma entidade, sim, já prevê a entrega de uma bandeira física que pode ser hasteada e utilizada pela entidade. Isto é um ponto importante e por isso também o trago aqui e que vai no seguimento daquilo que acabei de dizer, a utilização dos logotipos da Bandeira da Ética, onde também aqui, e trago-vos isso também porque há aqui uma pequena alteração, uma pequena nota no novo regulamento, portanto, somente as entidades, os departamentos, os projetos e as iniciativas certificadas podem utilizar a marca de qualidade da Bandeira da Ética em conformidade com a respectiva forma de certificação. Naturalmente, apenas no decorrer do período da validade da certificação e de acordo com o âmbito estritamente relacionado com o objeto de certificação aprovado. O que é que isto quer dizer? Que se a minha entidade submeter uma candidatura de uma iniciativa e tem um selo digital da iniciativa, só pode, aquilo que está certificado é aquela iniciativa em concreto, não é a entidade, e portanto, só no âmbito daquela iniciativa é que pode ser utilizada a marca da Bandeira da Ética, e não como se fosse a entidade certificada num todo. Isto porque está previsto, em termos de regulamento, a suspensão ou cancelamento da certificação em caso de incumprimento deste princípio, que entre diversas situações, eu destaquei apenas este, mas como veem existem outras alíneas que depois poderão ver no regulamento, que é a utilização indevida e desenquadrada da respectiva certificação obtida, pode dar lugar à suspensão ou ao cancelamento da certificação. Acrescentar talvez que a validade da certificação das iniciativas é de 1 ano, os restantes objetos é de 2 anos. Por fim, aproximando-nos já aqui do fim desta parte mais expositiva, dar-vos nota que existem em todos os formulários uma pergunta no final que remete para a questão da abrangência, da eficácia, do impacto, do contributo e da inovação e originalidade das práticas implementadas. E que, de certa forma, é um cruzamento entre aquilo que são os critérios
que são avaliados quando a atribuição dos prémios Boas Práticas da Bandeira da Ética e, portanto, a resposta o mais completa possível a esta pergunta aumenta, de certa forma, a probabilidade de as vossas candidaturas poderem vir a ser consagradas, escolhidas, identificadas para atribuição dos prémios Boas Práticas. Resumindo e olhando aqui para aquilo que são as principais alterações aos formulários, e de seguida vamos passar para a plataforma diretamente, dentro do objeto de certificação de iniciativa, o formulário, este é, digamos, o topo do formulário da candidatura do objeto de certificação e iniciativa, onde basicamente ele agora está organizado pela informação da candidatura, que basicamente são os dados do proponente, e depois tem estas duas partes distintas, onde na segunda parte deve ser introduzida a informação relativa à iniciativa realizada e na terceira parte a informação relativa à iniciativa que irá ser realizada, à iniciativa a realizar. O ponto 4 são disposições finais e o passo 5 é a submissão da própria candidatura. Relativamente ao formulário de projeto, como referi, não há nenhuma alteração face àquilo que existia antes. Agora, no formulário do objeto de certificação, departamento, secção e entidade, dizer-vos aqui que o formulário aqui é exatamente igual, o formulário de departamento, secção e o formulário de entidade. O que muda são, digamos, os requisitos e os critérios que são naturalmente mais exigentes no caso da entidade. Portanto, o número de critérios que têm que ser cumpridos e o número de requisitos que têm que ser cumpridos são significativamente mais elevados no caso da entidade. Mas, basicamente, como tinha referido anteriormente, a alteração que foi introduzida é simplesmente nestes dois passos, ou nestas duas partes. Para quem já conhece o formulário, a dimensão ética desportiva operacional era uma parte individual e as subtemáticas da ética e valores no desporto eram outra parte individual e separada do formulário. Neste momento, como eu referi há pouco, entendeu-se por uma questão de lógica unir, digamos assim, numa só estas duas dimensões. Portanto, basicamente é isso. Foi acrescentada ou criada também uma outra que tem a ver com a utilização de recursos do Plano Nacional de Ética e no Desporto e de programas do IPDJ, mas de resto mantém-se numa linha muito próxima daquilo que já existia. E, como referi, no formulário de identidade é exatamente a mesma lógica. Okay? Pronto. Basicamente, em termos assim, de grandes ideias, seria isto que tinha para vos transmitir. Vou agora parar aqui a partilha e mudar a partilha para a própria plataforma, que eu acho que acaba por ser importante de nós olharmos para a plataforma propriamente dita e acaba por nos ajudar, digamos assim. Portanto, penso que já estarão a ver. Este é, digamos, eu já fiz o login, portanto já me registrei, já fiz o login e este é o aspecto daquilo que é a área privada de cada um de vós na plataforma da Bandeira da Ética. Eu, portanto, como demonstrei há pouco, aqui tem, por exemplo, o download de comprovativos, há a possibilidade de alterar a entidade, portanto, passo a pertencer a outra entidade, estava num clube e agora este ano estou noutra, ou estava numa escola e estou noutra, e, portanto, é possível fazer essa gestão. Neste momento está a decorrer o período de submissão de candidaturas, porque se iniciou hoje, senão este botão não estaria escurecido. Aqui, para submeter candidaturas, consultar as boas práticas e o guia orientador. Saiba aqui o que pode certificar e como. Como não temos muito tempo, eu fui, e os formulários têm muitos campos de preenchimento obrigatórios, a obrigatoriedade de carregar evidências e, portanto, eu fui, de certa forma, preparando esse trabalho e fui preenchendo alguns campos para que nós não tivéssemos aqui a preencher de raiz, que isso seria bastante cansativo para todos vós. Como veem, eu tenho aqui já algumas candidaturas onde ainda é possível editar, o que significa que eu ainda não as submeti. No entanto,
tenho aqui, por exemplo, uma que submeti para que vocês possam ver a diferença. Portanto, aqui diz-me que a candidatura foi submetida e que para eu aguardar a resposta, onde eu posso, inclusivamente, fazer o download em PDF da candidatura que foi submetida. Eu vou abrir aqui uma candidatura que ainda seja possível editar. Isto provavelmente vai-me pedir para eu fazer login novamente. Aqui está. Iniciativa. Ora bem, aqui estamos. Como vos tinha demonstrado há pouco, os 4 passos, informação da candidatura, estamos no passo 1, basicamente é a identificação do promotor, que é, portanto, a informação da vossa entidade, identificação da pessoa de contacto, aqui, desculpem, a identificação, portanto, do proponente e do promotor, aqui eu selecionei, mas posso tirar o visto para perceberem. Portanto, existe o promotor da iniciativa e existe o proponente. Normalmente, o promotor e o proponente são os mesmos, portanto, quem submete a candidatura é quem promove a iniciativa e, portanto, existe esta possibilidade de dizermos que o proponente é o mesmo que o promotor e não temos que repetir, digamos assim, os dados. Portanto, esta primeira parte é apenas de caracterização da entidade. Relativamente à iniciativa, à parte 2, como referi há pouco, caracterização e descrição da iniciativa realizada no ano civil correspondente à data de submissão. Portanto, a designação da iniciativa, aqui chamo também a vossa atenção para estes botões, estes pontos de interrogação que aqui andam, que são uma ajuda bastante válida para, às vezes, quando a pergunta pode não ser propriamente clara, esta ajuda no preenchimento acaba por nos dar aqui algumas indicações do tipo de informação que nós pretendemos que seja colocada nas questões. A data de início da iniciativa, aqui poderão perceber, como eu referi há pouco, que não conseguirão andar para trás de janeiro de 2025, de 1 de janeiro de 2025, não é? Nem mais para a frente do que dezembro de 2025, porque a iniciativa tem que ter sido realizada neste período. Questão 5, descrição geral da iniciativa, tem aqui fazer um enquadramento, a justificação, descrever em que consiste a mesma, os objetivos da iniciativa, em que medida é que os mesmos se enquadram na promoção da ética e dos valores no desporto, e depois a última pergunta, que tem 2 alíneas, a tal que remete para aqueles critérios que eu há pouco referi, a abrangência, portanto, a quantas pessoas chegou a iniciativa, qual é que foi o impacto, o contributo efetivo que deu, se é inovadora, se não é, portanto, temos aqui também na ajuda do preenchimento esse esclarecimento. Por fim, carregar, e aqui é algo comum e transversal a todos os formulários e está na gênese do próprio processo de certificação, que é o carregamento de evidências. Em todas as perguntas e em todos os formulários vão perceber que sempre que responderem que sim a alguma questão, abre-se um campo em que pergunta se sim, como, esclareça, aprofunde, enquadre e submeta, carregue evidências, elementos de prova que sustentam a resposta. Estes elementos de prova podem ser aqui carregados por forma de ficheiro ou através de hiperligações. E esta pergunta diz-nos, portanto, solicita-nos que sejam carregadas evidências da efetiva, que de certa forma demonstrem a efetiva realização da iniciativa e que apenas são consideradas válidas evidências que de forma inequívoca demonstrem a data de realização da iniciativa e o seu respectivo enquadramento no âmbito da ética nos valores no desporto. Então, aqui há alguns exemplos de evidências que podem ser carregadas, publicações nas redes sociais, notícias na comunicação social, listas de presenças, por exemplo, no caso de ações de sensibilização, conteúdos programáticos, recursos produzidos, apresentações utilizadas, portanto há um conjunto de iniciativas que podem e devem ser apresentadas como forma de evidência, que é obrigatório. Eu aqui, pronto, não consigo avançar, se deixar algum campo em branco, ele vai-me dar um erro a dizer que existem campos obrigatórios que não foram preenchidos e a mesma coisa aconteceria se eu não carregasse nenhuma evidência. Passo 3, iniciativa a realizar, portanto, caracterização e descrição relativa à proposta da iniciativa a realizar no ano civil seguinte, a mesma lógica, aqui não conseguirão pôr uma data anterior a 1 de junho de 2020, de janeiro, desculpem, de 2026, nem posterior a 31 de dezembro de 2026. Portanto, a ideia é descrever um pouco qual é que é a iniciativa que pensam vir a implementar, quais é que são os objetivos esperados
E basicamente, uma vez mais, a questão da abrangência, do impacto esperado, da eficácia e também se há aqui um contributo em termos de inovação e originalidade. E, por fim, lá está, carregar as evidências relativas ao planeamento, preparação da iniciativa. Isto pode às vezes causar alguma confusão, que é, eu penso, mas se eu ainda não fiz a iniciativa, como é que eu vou carregar a evidência de algo que eu ainda não fiz? Nós damos aqui também, tentamos dar essa ajuda naquilo que poderão ser algumas evidências de que pelo menos se encontra a ser planeada, a ser preparada a iniciativa. Isto pode ter a ver com, obviamente que depende do tipo de iniciativa que pensam realizar, mas muitas vezes com maquetes, com contactos com formadores, com parceiros, com fornecedores, com cartazes de divulgação, com planos de atividades. Portanto, tudo isto são elementos e evidências, elementos de prova que, de certa forma, está a ser pensada, está a ser trabalhada uma iniciativa futura. Disposições finais, que não é de preenchimento obrigatório, onde nos diz basicamente se houve alguma informação que entendam acrescentar que não esteve consagrada no formulário, que pode ser acrescentada aqui, pode ser também carregado mais algum fecheiro ou alguma hiperligação, e estamos no último passo da submissão da candidatura, onde devem ler a política de privacidade e depois, ao aceitar, digamos, todas estas questões, podem inclusivamente deixar uma mensagem para o avaliador e clicar em submeter a candidatura. Este é um passo importante. Dizer-vos que a qualquer momento, se saírem da candidatura, fecharem a candidatura, ela guarda automaticamente toda a informação, mas que efetivamente para ela ser submetida e finalizada tem que ser clicado no botão submeter. Ela pergunta, tem a certeza, e nós dizemos que temos a certeza e a candidatura foi submetida com sucesso, é recebido um e-mail comprovativo da submissão da candidatura. E pronto, eu perdi aqui, ou dediquei mais tempo à questão da iniciativa, do formulário de iniciativa, porque efetivamente é aquele que acaba por ter aqui alterações mais significativas. Estamos-nos a aproximar do final, eu vou muito rapidamente apenas passar pelo formulário de departamento, que é, recordo, igual ao formulário da entidade. O de projeto não teve alteração e, portanto, basicamente, a identificação do departamento, secção, no caso da entidade, é a identificação da entidade, a mesma lógica, e aqui já nos pede um resumo da candidatura sobre o trabalho que é desenvolvido pelo departamento ou pela entidade. Depois, e aqui parece-me importante, o que é isto da dimensão ético-desportiva do ponto de vista estratégico e de gestão? Parece assim um nome meio complexo, mas é tão simplesmente, e lá está, a ajuda ao preenchimento também nos dá aqui esse apoio e que nos diz qual é que é o objetivo desta questão, que é compreender do ponto de vista estratégico esta dimensão da promoção da ética e dos valores está pensada, basicamente, e que normalmente pode ser encontrado naquilo que é a missão do departamento, da entidade, os objetivos, os regulamentos, códigos de conduta, planos estratégicos. Portanto, tudo isto é, digamos, em teoria, como é que o departamento ou a entidade pensa a promoção da ética desportiva. Depois há algumas outras questões que remetem mais para o estabelecimento de parcerias, para os recursos humanos, para os recursos financeiros, os canais de existência de canais de denúncia, portanto, aqui numa parte mais de organizacional, digamos assim, e o tal terceiro passo que juntou a dimensão ética desportiva operacional e as subtemáticas da ética nos valores no desporto. Uma vez mais, a lógica é, e conforme a pergunta nos pede, é aferir se as subdimensões e subtemáticas da ética, o que é isso? É a inclusão social, é a promoção de valores, é o bullying, é o doping, é a violência, é o match fixing, é o papel dos pais, tudo isto são aquilo que nós chamamos de subdimensões e subtemáticas da ética. E, portanto, basicamente aqui o que deve ser indicado é se, por exemplo, o departamento trabalha de alguma forma o doping. Se sim, sim, responde sim, como veem, abre-me um campo, se sim, como é que trabalha o doping, através de ações de formação, através de campanhas, através da partilha de vídeos e obrigatório carregar
evidências desse trabalho. E, portanto, e por aí fora, tem aqui várias subtemáticas que devem indicar como se são trabalhadas e como. Aqui a ajuda no preenchimento desta questão também nos dá bastante, se existem lonas, brochuras, faixas, cartazes, são feitos seminários, são feitas ações de sensibilização, portanto há um conjunto de indicativos, digamos assim, que apoiam a resposta. Aqui o quarto passo é apenas a questão da utilização dos recursos do PNED e do IPDJ. Se, por exemplo, usam o cartão branco, se sim, o respectivo enquadramento, se utilizam o juramento pela ética no desporto, fazer o enquadramento e carregar a evidência dessa utilização, portanto, e também programas do IPDJ, como por exemplo o Clube Top. Uma vez mais, disposições finais, a questão da abrangência, da eficácia, do impacto, da inovação e da originalidade e chegamos ao fim para a submissão da candidatura na mesma lógica daquilo que já referi anteriormente. E, portanto, não querendo de forma alguma ultrapassar o tempo que me foi destinado e que também foi convosco acordado, resta-me só agradecer a vossa atenção e, portanto, também referir que nós estamos completamente à vossa disposição, para vos apoiar nesta questão da elaboração das candidaturas e dúvidas que surjam, e como já foi referido também através do e-mail da Bandeira da Ética, estamos completamente ao vosso dispor. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, André, por todos os esclarecimentos e excelente apresentação. Pergunto ao coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto se pretende complementar com mais alguma informação. Obrigado, Filipa. Não somente reforçar aquilo que o André acabou de dizer, que o PNED está disponível para ajudar neste processo de candidaturas à Bandeira da Ética, e dizer-vos também que os nossos colegas das direções regionais do IPDJ também poderão ajudar-vos. Certamente que poderão ter alguma relação com eles nas diversas regiões a nível de Portugal continental, e dizer-vos que nas ilhas Açores e Madeira também as direções regionais do desporto também poderão ajudar-vos neste apoio à submissão de candidaturas, que se inicia hoje e que termina depois a 31 de dezembro. Muito obrigado. Damos por encerrada a sessão, agradecendo a todas e a todos que nos acompanharam online. Esperamos que este webinar tenha sido esclarecedor e motivador. Continuem a seguir-nos online, no portal do IPDJ e no site pned.ipdj.gov.pt. Nas redes sociais do IPDJ e do PNED, para ficarem a par de todas as nossas iniciativas e programas. Muito obrigada e boa noite. O meu jogo, os meus valores. Vencer, perder, respeitar. A luta é comigo. Quero ser melhor do que ontem. Quero ser mais forte. Quero ir mais além. Em campo queremos vencer. Quando caímos, o adversário está lá para ajudar. Os meus valores são a paixão pelo desporto, a determinação e a amizade. Esta é a nossa bandeira. Bandeira da Ética, uma certificação para as boas práticas e valores no desporto. A Bandeira da Ética é uma iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto.